A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Estamos de volta com o nosso Hora Extra, 18h30. Temperatura caiu um pouquinho agora, 29 graus. 29 graus a temperatura. O fone de ouvido, quer colocar o fone aí, seu Mauro Costa Weber, para ouvir melhor aí o nosso próximo convidado aqui, que vamos ter um bate-papo. Quem é o Mauro Costa Weber? Agropecuarista, empreendedor, estudioso do clima, sócio da Rádio Mundial aqui, né? É um dos investidores da Rádio Mundial, que estamos completando 15 anos. Eu acho que é uma das primeiras vezes que vai falar aqui na rádio, né? Boa tarde, seu Mauro. Tudo bem? Sim, boa tarde, bom amigo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Para quem não sabe, o Mauro é meu cunhado. É família. Hoje o papo é em família, nós temos que se cuidar o que a gente vai falar, tá? Não dá para falar bobagem. É isso aí. Bom, para quem não conhece o Mauro, faz um resumo. O Mauro também é ijuiense, não? Nasceu em Cruz Alta? Nasci em Cruz Alta. Na época, as mulheres iam para Cruz Alta esperar o dia de nascer as crianças, né? Hospital São Vicente. Então, eu sou natural de Cruz Alta, mas sempre morei ali em Bozano, que era Ijuí. Estudei ali perto, depois estudei 3 anos aqui em Juí. Era quase teu colega no CAP, né? E daí não quis. Aprendeu com o Suzano mais velho lá no CAP, né? Aprendeu as malandragens. Não, professor Paris, aí o Luiz Paulo Maus, no meu tempo aí, pessoal que está ouvindo Renato Moraes deve estar recordando esses professores, quem estudou ali. Era puxado no CAP, não era fácil. Não. E tu era um dos mais crânios lá. Não, até eu me esforçava, não era tanto de festa. E no futebol tu era o capitão lá do time do 15 de novembro em Santa Lúcia? Eu comecei a jogar novinho aí, joguei muito futebol em Santa Lúcia, Condor, vários campeonatos aí da região, gostava, fiquei bicampeão varziano de Condor de futebol em 89 e 90. E tem que ir aproveitando os tempos da vida, agora não dá mais para jogar bola, né? Sim. Mas daí eu estou estudando outras coisas. Para completar o tempo, já não chega os ursos que tem por aí, não vai abraçar outros ursos. Não é fácil. O pessoal brinca, por que o Bona fala abraçar o urso? Sim, experimenta abraçar o urso, sai tudo arranhado nas costas. Brincadeira. Bom, aí teve uma parte da tua vida que você começou a conviver mais na região de Condor, Palmeira das Missões. Isso, eu casei vai fazer até dia 23, agora quando começa a primavera, vai fazer 34 anos de casado. Eu casei, fui morar numa lavoura lá em Condor, tô até hoje lá. Esquina Beck? Pontão dos Buenos, entre o meio, Pontão e Esquina Beck. Mas ali é uma região de alta tecnologia na produção de sementes, né? Sim, hoje Condor é a terra da boa semente, é o nome, o slogan do município lá. Tem 4 sementeiras grandes lá e está em segundo, terceiro lugar em produção de semente do Rio Grande do Sul. Certo. O município de Condor. Sabe de cor quais são as sementeiras lá? Sim, as sementes Costa Weber, sementes Vanaz, as sementes Strobel e tem a Cotripal agora, que tem uma sementeira também. Também a Cotripal está investindo lá naquela região. Investindo em Condor ali. Muito bem. E a tecnologia de semente é uma coisa assim que evoluiu muito, né? Porque a gente pensa, antigamente você falava em semente, você tinha poucas variedades, né? Quanto tempo está na lavoura, Mauro? Faz 42 anos que eu parei de estudar aí no CAP e estou lá na lavoura, direto. Quando você era gurizinho lá que estava começando, qual eram as variedades? Você se lembra das variedades? Eu me lembro, Brague, Pratinha, Bussier, Paraná, tinha os cultivares, sempre eram com nomes assim, né? Eram cultivares que vieram dos Estados Unidos e foram adaptadas porque a agricultura começou praticamente nos anos 60 com soja. A nossa família começou a plantar em 1961. Teve um ano que as lagartas comeram toda a soja, nem colheram. Então foi assim uma evolução. E a agricultura começou com produtividade baixa, com
15 sacas por hectare. Depois, na época de 1970, 70 e poucos, veio o calcário. O calcário fez dobrar a produtividade da soja. As terras eram muito ácidas e não produziam muito bem o trigo. E daí, nos anos 70, o pessoal começou a colocar calcário e foi uma evolução muito grande. 80 já tinha... Quando falaram em plantar soja, não é da tua época, eu sei, mas você sabe das histórias que o pai e os tios de você passaram. Porque até alambique vocês tinham lá, né, no passado. E certamente acho que plantavam só milho e trigo, né? Quando alguém veio falar, quem é que veio falar primeiro para vocês de plantar soja? Olha, eu não era nascido nessa época, mas assim, a soja, quando meu avô plantou, os primeiros grãozinhos que ele ganhou de soja, eles cortavam as folhas para dar para os porcos, só que os porcos não gostavam muito também. E não tinha ainda a extração do óleo, do grão, né? Então era mais para alimentação animal, bem no começo. E até se tornar uma commodity, isso demorou muito tempo, assim, era uma coisa que ninguém imaginava. Mas eu sempre lembro que aquele que deu a semente disse, isso aqui vai ser o ouro do Brasil. E hoje é o ouro do Brasil. Você lembra quem é que é essa pessoa? Não consegue se lembrar? Não era um padre? Não lembro o nome da pessoa, mas eu sei dessa história. Acho que o Higino contou essa história lá, me falando a respeito que era um padre que trouxe um ou, amigo do... Ou o tio Túlio naquela gravação que tem lá. Eu vou descobrir, depois eu te passo. Interessante, porque a pessoa que tem que trazer uma informação, muitas vezes não é valorizada a ideia que... Quem lança uma ideia muitas vezes não é valorizado, né? E o outro pega e melhora a ideia e ganha dinheiro, né? Mas, então é isso. Então... você trabalhando na lavoura e começou a guardar números de estatística de chuva, é isso? Eu saí assim do colégio, eu gostava muito de matemática e coisa, e comecei sempre a anotar as cultivares que nós plantávamos, as datas de plantio e a produtividade, e esses dados hoje eles se tornaram muito interessantes, porque num grande banco de dados tu tem que fazer interações, e se tu não tem aqueles dados armazenados, tu não consegue analisar. Então, quando eu fui começar a estudar o clima em 2016, eu tentei buscar entender como que funciona o clima no planeta, aqui no Rio Grande do Sul, e também relacionado à produtividade das culturas, do trigo, do milho, da soja. Qual ano que vai ser bom para trigo, qual ano que vai ser bom para soja ou para milho. E daí, para mim saber isso, eu tinha que olhar as produtividades dos anos parecidos do passado. E isso foi uma coisa que trouxe muitas surpresas, assim, muitos dados que são muito, estatisticamente, muito importantes. E daí, depois de eu ter um grande banco de dados bem analisados, eu comecei a divulgar um pouco. Depois de praticamente uns 2 anos de estudo, eu comecei a fazer alguma palestra no Clube Amigos da Terra, explicar, olha, eu estudei isso e consegui identificar bastante correlações. E daí eu vou passando isso através de um blog que eu tenho lá, e palestras, eu fiz umas 10 palestras esse ano, assim, para Sicredi, para empresas, assim, levando um pouco desse conhecimento que eu consegui desde 2016, relacionado com os preços das commodities, com a produtividade. Então, épocas de plantio, cultivares que são mais produtivas num ano ou no outro, e anos bons para trigo, anos que não são bons para trigo. Então, a gente aproveitar que a agricultura, como é a céu aberto, quando chove demais não é bom para trigo, quando é muito quente e seco não é bom para nada, para trigo. Então, a maior riqueza que nós temos é esse equilíbrio entre água e luz e ar na natureza, né? Então, quando tem água demais é ruim, quando tem sol e calor demais é ruim. Então, esse equilíbrio que a gente não consegue atingir os tetos produtivos. Mauro, todo mundo fala muito em
El Niño e Laninha. E você foi um cara que começou a falar que não era só isso, né? Que tinha outros componentes, outras variáveis que influenciavam também, que tu podia ter um El Niño de uma maneira e a Laninha de uma maneira, dependendo dessas outras variáveis, né? E você foi um dos primeiros a falar que também a água quente ou fria do Oceano Atlântico interferia na história, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Olhando os números, como é que você chegou a essa? Eu comecei então a olhar, toda a climatologia que eu conheço é muito baseada no Pacífico. Eu ia nas palestras com climatologistas e eles sempre tinham os dados do Pacífico, e é ali que eles se baseavam. E eu via que aquilo para o Rio Grande do Sul não fechava muito bem. Tinha anos que tinha, por exemplo, um Laninha e nós tínhamos uma boa colheita, como ocorreu em 2020 para 2021. Foi a maior safra da história do Rio Grande do Sul. E daí eu fui buscando no passado os dados que tinha do Atlântico. Eu consegui os dados do Oceano Atlântico na costa sul do Brasil, em Santa Catarina, em direção à África. E comecei a ver que quando a água ela está com uma anomalia positiva, vou dar uma explicadinha um pouco no que é anomalia. Se a gente pegar a média da temperatura da água de 30 anos, todos os dias medir, dividir por 30, vai dar uma temperatura média, vamos supor 30 graus. Se ela está com 31, ela está com uma anomalia positiva de 1 grau. Se ela está com 29, ela está com uma anomalia, então a gente diz mais frio, mas na verdade é uma anomalia negativa. Ela está um pouquinho mais fria do que a média. Quando a água do Atlântico, por exemplo, está um pouco mais quente que essa média, 1 grau, nós sempre colhemos muito bem a lavoura de soja e milho no verão. Se ela tiver nessa localização, então para ver como qualquer mudança de temperatura muda todo o clima do planeta. Então o clima do planeta, que é 71% água e 30%, 29% que é terra e geleiras, o clima é formado pelas temperaturas das águas dos oceanos. Quando as águas estão muito aquecidas, que nem agora, que tu falou em El Niño, por exemplo, ela muda o tempo no planeta. Então, o tempo, uma explicaçãozinha, é o que acontece no momento presente, no dia, na semana, a temperatura, que hoje chegou a 33 graus, hoje não está chovendo, amanhã tem previsão de chuva para Ijuí, isso é o tempo. 30 anos do tempo desses acontecimentos, uma média, forma o clima. Então, o clima é um período longo de tempo. Então, a gente se baseia no que aconteceu nos últimos 30 anos para formar um clima. Então, por exemplo, nós nos anos de El Niño formou um período chuvoso. Então, a gente diria que agora nós estamos no El Niño, a probabilidade estatística muito grande é de o tempo ser mais quente e mais chuvoso, porque as águas dos oceanos estão com anomalia positiva e isso influencia na atmosfera e aquece o planeta, no caso. Então, existe uma possibilidade com essas informações que tem aí, de que então nós não vamos ter falta de chuvas no período que sempre a gente tem problema, que é sempre janeiro, né? Metade de dezembro até fim de janeiro, 15 de fevereiro, sempre é um momento de muito estresse para o agricultor. Com esses números, com essa tendência que está hoje, como que você vê que será então para janeiro e fevereiro? Olha, eu assim, olhando os últimos 33 anos, que eu tenho dados de todos os dias lá na nossa propriedade, quanto que choveu, e eu também tenho dados do Brasil inteiro, das estações meteorológicas do IMET. Então eu poderia dizer que para o Rio Grande do Sul, de norte a sul do estado, de leste a oeste, em todos os anos de El Niño foi muito bom de chuva, até um exagero de chuva, como aconteceu agora nesse mês de setembro, que é o setembro mais chuvoso da história, praticamente, dos dados. Em Santa Maria, de 110 anos, foi o setembro mais chuvoso.
Mas assim, ó, como choveu bastante agora em setembro, de repente em outubro seja um pouco menos, mas bom de chuva setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em todo o Rio Grande do Sul. A probabilidade estatística disso acontecer é de 90%, porque clima não é uma ciência perfeita, tem sempre os anos fora da curva, os desvio padrão, mas em ano de El Niño, se nós pegarmos dos últimos, desde 1990 para cá, que eu tenho dados, nunca faltou chuva. Pode chover um pouquinho menos, algum mês ali, mas nunca, assim, diria que uma média para outubro, em torno de 250 a 300 milímetros, novembro também, dezembro também, e janeiro já seria um pouco menos, de 150 a 200 milímetros, fevereiro em torno de 120 a 170, então suficiente para uma excelente safra de milho, de soja no verão. Talvez nós vamos sofrer para conseguir colher o trigo por muitos dias de chuva e para implantar a lavoura de soja. Então isso é a minha maior preocupação, não é assim de ser seco, mas de conseguir fazer uma boa implantação da lavoura de soja desse ano. Certo, eu me lembro que a gente organizava a Copa dos Campeões ali na Rádio Progresso e os jogos eram em novembro. E tinha uns anos que simplesmente, além de ter a Expo Ijuí, que começava em outubro os jogos, tinha que conciliar a Expo Ijuí. Aí quando marcava o jogo dava aquelas chuvaradas assim de alagar, né? Alagar o campo, tinha que suspender os jogos, né? Bem no período ali de colheita do trigo e do plantio da soja. O forte da colheita do milho é para quando, mais ou menos? Assim, o trigo esse ano, como tá mais quente do que o normal, as temperaturas médias mensais, ele vai antecipar, acredito que uns 15 dias, então vai pegar do dia 20 de outubro, já vai ter trigo seco, até 20 de novembro. Eu acredito que nesse período a nossa região aqui vai estar com toda a área colhida. E daí teria que nesse período também estar com a área de soja plantada. Porque esse ano foi um ano muito atípico, não teve geada, assim, de matar, por exemplo, plantas de soja. É cheio de planta guaxa no meio da lavoura, que nasceram até no meio, áreas que foi manejada, no meio do trigo, tu vai lá, tem uma plantinha de soja, que não tem como matar mais. Então nós vamos ter problemas talvez sérios de doenças na soja desde o início da implantação. Então, o bom é quando dá uma geada no inverno e limpa, a lavoura mata insetos, mata as plantas que são sensíveis, né? E esse ano nós praticamente é um ano raro de acontecer, não teve geada. Teve nas baixadas, assim, de dar uma sapecadinha nos milho e coisa, mas muito pouca geada. Então a gente vai ter que ter muito cuidado esse ano com o manejo fitossanitário, os defensivos, aplicar nas datas recomendadas e usar produtos bons, porque não vai ser igual aos últimos 3, 4 anos que nós tivemos. Isso é uma coisa que às vezes a gente como agricultor, a gente sempre olha no retrovisor o ano passado. E eu sempre digo assim, a gente tem que olhar os anos parecidos do passado, como que foi o comportamento das pragas, das doenças, das invasoras, nos anos então, um ano de mais chuva, é um ano de mais doença, porque os fungos, que são os problemas da soja, eles se desenvolvem com umidade e calor. Num ano seco, não tem umidade e não consegue se desenvolver. E quando a temperatura também é muito alta, também os fungos não conseguem se desenvolver. Mas esse ano também pode acontecer de as plantas já se desenvolver muito rápido. Então elas vão fechar as linhas, a cultura da soja principalmente, muito rápido. E daí a gente não consegue mais proteger essas folhas do bacheiro. Então é muito importante também fazer os tratamentos preventivos já desde cedo para conseguir levar uma lavoura sadia até o final do ciclo. Bom, como você é estudioso do clima, a grande vantagem, tu vai falar com o pessoal das empresas de previsão do tempo, né? Eles entendem só do tempo, não entendem da agricultura, né? Então a grande vantagem de falar contigo é que você, além de entender do clima, você entende da agricultura e tem a experiência da agricultura. Então eu te perguntaria assim, com base nesta
previsão de que vamos ter boa chuva, você como agricultor, quais as variedades de soja que seriam indicadas? Tipo, você está falando ali que tem que colocar uma planta que cresça mais, né, que faça... Quais seriam as variedades para o nosso agricultor para se precaver, para investir numa semente certa, então? Para esse ano, que é um ano mais chuvoso, as cultivares mais produtivas seriam as mais indicadas, e as de ciclo mais curto, de porte mais baixo, seria as variedades que eu indicaria. Tipo, uma variedade de ciclo muito longo e de porte muito alto, ela vai crescer demais e vai ficar muito tempo no campo, e ali ela perde muito por causa que a gente não consegue manter ela sadia até o final do ciclo. Então, não plantar todas, não botar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas aumentar nesse ano as cultivares de ciclo super precoce, mais precoce, de porte mais baixo, que tenha menos engalhamento, assim, que não seja plantas muito grandes, porque todos os anos dá uma sequinha em dezembro, né? E daí as plantas ficam paradas, enraizando, e esse ano a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então as plantas vão crescer demais, e daí então é melhor ter essa estratégia. Enquanto que no ano passado, por exemplo, que era um ano que era previsto que ia ser um ano difícil, mais seco, eu aconselhava nas minhas palestras assim das pessoas diluir mais o risco, daí fazer uma parte de variedade um pouco mais cedo, outra ciclo médio, outras de ciclo longo, porque em algum período poderia ter um período chuvoso. E por exemplo, a colheita de 2022, quem plantou cultivares de ciclo longo e mais tarde, lá por quase em dezembro, conseguiu ainda colher um pouco. E o ano passado também, as cultivares de ciclo precoce, plantadas mais no cedo, foram as que mais sofreram com a seca que deu em dezembro e janeiro, só que em fevereiro já voltou a chover. Então, quem fez uma média de cultivares conseguiu uma média boa. Isso é uma coisa muito importante para o agricultor. O agricultor nunca consegue acertar na mosca, ele tem que ir fazendo média de cultivares. Que nem o preço da soja. Que nem o preço da soja. A gente nunca sabe quanto que vai ser o preço, porque o preço da soja, ele é muito manipulado, me parece, sabe? O USDA lá bota uns números que eu sei que não vai se confirmar pelos meus estudos, porque eu correlaciono muito o clima mundial com a produtividade mundial. Então, esses fatores fazem com que, às vezes, os preços oscilem. E eles lá, por exemplo, eles lançam um número que é de interesse, às vezes, deles, que não é o real mesmo. Mauro, eu acabei não entrando no assunto que eu gostaria de entrar, que é na parte histórica, quando a gente estava falando lá do passado e coisa, primeiro quando plantaram a soja. E você viveu, você era jovem quando apareceu então o Maradona, sim, a soja transgênica. Como foi o choque cultural entre os colonos? Porque primeiro também teve o choque cultural de plantio direto, que muita gente era contra, né? Demorou para aceitar ideias de plantio direto. E depois teve essa segunda onda, né, de tecnologia, que é a semente transgênica. Assim, você viveu essa época, o que você pode falar? Como que foi a reação dos agricultores? O plantio direto no início, ele foi difícil porque não tinha produtos para nós. Tentamos em 1984 lá, mas as lavouras a gente não conseguiu. Daí depois veio os produtos e veio uma tecnologia que nós conseguimos a partir dos anos 90 ali. E quando chegou o soja, esse resistente ao Roundup, isso foi o suprassumo da agricultura brasileira. Imagina, tu plantava soja, passava um produto e ele matava todas as invasoras, ficava só o soja no meio. Que nós não conseguíamos mais controlar as invasoras com um monte de produto. Então, só que as pessoas, elas se beneficiaram dessa tecnologia, mas elas fizeram essa tecnologia se perder muito logo.
eles usavam doses muito baixas de produto e ficou tudo em cima de um produto, né? Toda a agricultura ficou, isso parou com a pesquisa de herbicidas para controlar as ervas daninhas, e hoje nós estamos sofrendo muito. Então, se nós soubéssemos naquela época que ia acontecer o que está acontecendo hoje, ervas resistentes, que hoje tem mais de 50 ervas que não morrem mais com o glifosato. Então nós temos tendo que usar muitos produtos para conseguir controlar uma invasora que uma vez só o glifosato controlava. Então aumentou muito o custo e a dificuldade. Assim, o agricultor hoje ele tem que ser um especialista para conseguir fazer essa parte da lavoura de tanta doença, porque a pressão é muito grande. Você vê, tem soja da Argentina até o final da América aqui, é muito soja, então a pressão de pragas e doenças, quando tem uma cultura que é muito plantada, é complicado. Uhum. Bom, na época, quando surgiu lá então a soja transgênica, a gente falava Maradona, mas é porque veio da Argentina. Sim, as primeiras. Tecnicamente, hoje, as variedades, como era o nome da variedade do Maradona? Tinha nome? Era o Nideira 6001. Nideira 6001. Esse aí foi... Hoje se fala em quê? Por exemplo, tu recomendou ali de fazer o agricultor, então, esse ano, não botar os ovos na mesma cesta, fazer um mix, né, uma seleção de várias, para não errar, né, de diversas variedades, né, diversos ciclos, né. Hoje se fala que nomes de variedades? Olha, as cultivares mais plantadas que tem hoje, por exemplo, BMX Zeus, é uma variedade da Brasmax. Nós já chegamos a colher média de talhão 90 sacas por hectare. Então ele tem um potencial produtivo. Ele é um ciclo curto, 5.5 a gente diria. Isso dá em 135 dias do dia que tu plantou até o dia que tu vai colher, mais ou menos. E daí tem cultivares que chega a 160 dias, né? Então, essa cultivar seria? As cultivares hoje que é mais plantada, uma é esse Zeus, daí tem uma outra tecnologia que ela é resistente a mais um produto, não é só o glifosato, é resistente ao 2,4-D, por exemplo, que é o Venus, que é um que está sendo muito plantado, que é a tecnologia Enlist. Mas tem tem mais de 100 cultivares. Então tem a cultivares da Neogen, tem cultivares da Monsoy, Monsanto, Brasmax, Dom Mário, Nideira, que é milhares de... Caramba, a gente se perde. O agricultor tem que fazer uma faculdade de agronomia. Não, é muita cultivar. E muita assim, encaixe em tipo de solo. Tem umas que produzem em solos mais fracos, tem outras que só produzem solo de boa fertilidade. Uns são de raiz melhor, com pisoteio de gado, outros não. Então, nesse ano, por exemplo, tem cultivares, que vai ser um ano chuvoso, que morre muita planta. Então, a gente tem que ter muito cuidado no dia que vai plantar. Se pegar uma cultivar dessa que morre muita planta, também é perigoso de plantar. Fica morrendo planta durante o ciclo da cultura. Certo. Bom, nós estamos agendando, nas próximas semanas estamos agendando aqui com o Geomar Matheus, que é Horaça, ele é Juricaba, é pós-doutor em engenheiro agrônomo. Eu conheço ele. Né? Ele foi junto com mais um engenheiro agrônomo, Breitenbach, da Cotripal, e o Thiago Sartori, também vice-presidente da Cotripal, que eles foram fazer um passeio lá para os Estados Unidos, foram ver as lavouras lá, foram participar do intercâmbio, né? E o Gilmar, mais ou menos, estamos tentando ver aí um dia certo para eles virem contar a história da viagem deles, mas eles se surpreenderam, porque a mídia, a informação que lançam para o mercado é que ia ter uma frustração muito grande nos Estados Unidos, e não vai ser bem assim. Parece que eles vão colher bem, né? Isso aí já vai repercutir no preço, com certeza, né? Sim, já está repercutindo. Você vê agora nos últimos
20 dias já caiu mais de R$10 por saco de soja. E até é preocupante o nosso custo de produção, por exemplo, de trigo. O trigo, eu estava olhando no Paraná, está R$50, o milho está 40, o soja está 120 e poucos reais. Então, preocupa, o leite está ruim, né? A agricultura brasileira, nós precisamos colher bem aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos muita dívida, o agricultor tem muita dívida desses anos de seca. E ainda a gente pode ter o azar de ter um preço ruim na colheita do ano que vem, porque se produzir bem no Brasil e na Argentina, como o governo americano lá, o USDA, está dizendo que vai ser, isso é um fator baixista para o preço, né? No ano de El Niño, América Latina. Só que eu estudei muito, os anos de El Niño, por exemplo, e de La Niña, na América do Sul, não tem muita diferença de produtividade. A média dos últimos 10 anos, por exemplo, é de 20 quilos por hectare de produtividade de diferença. Mas o que acontece no ano de El Niño? Do Paraná para baixo é muito bom, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina e Uruguai, Paraguai, e dá seca no Mato Piba, lá no Maranhão, Piauí, Bahia, eles colhem menos naquela região. Então tem um equilíbrio, tudo que nós colhemos a mais aqui no Rio Grande do Sul, na Argentina, eles colhem a menos no Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, porque é muito quente lá e tem veranicos assim que tiram um pouco da produtividade deles, mas assim na América Latina a produtividade praticamente é estável. Certo. Bom, estamos chegando no final do programa aqui. O Josué Santiago já está por aí. Eu não sei se eu puxei todos os assuntos que a gente poderia, mas tem um assunto que eu acho que você vai de repente tratar, que você falou dos problemas da agricultura, né? O endividamento que houve, né? Mas eu acho que um dos maiores problemas que vai judiar muito do agronegócio é o êxodo rural, a falta de mão de obra, a especialização, como a gente falou há pouco aqui, que o agricultor hoje tem que virar um doutor né, na área, né? Então, assim, a gente sente um empobrecimento da qualidade profissional no agronegócio. Sim, a agricultura está muito tecnificada, muito especializada e a gente tem dificuldade. Assim, as pessoas para ir trabalhar no campo, elas hoje preferem praticamente trabalhar mais na cidade, né? Tá perto do mercado, perto de... Então, as condições para quem vai trabalhar, a gente tem que oferecer melhores condições, que nem nós temos os funcionários lá que trabalham para nós. Praticamente a gente consegue manter eles lá porque tem que proporcionar assim uma boa vida para o pessoal e é difícil de conseguir pessoas qualificadas para os equipamentos que a gente tem hoje. Cada vez mais sofisticados, né? Sim. Tudo com computador, cada vez mais caro. Hoje o preço de uma máquina, uma John Deere da vida, o que... Olha, chegou a 4 milhões e 700, só que agora já baixou 1 milhão mais ou menos. Quando o soja foi a 200, eles quiseram ganhar junto, aumentar o preço das máquinas, todas as empresas. Houve uma ruptura dos padrões de aumento de preços, disseram que era por causa do Covid, só que agora eles viram que os agricultores não têm capacidade mais de pagar esses valores e daí começou a baixar tudo, voltar para trás, adubo, fertilizantes, várias coisas baixaram de novo de preço. Mas uma coisa importante que eu não falei, a relação de troca para o agricultor é muito importante. Então a gente sempre olha, um saco de soja compra um saco de adubo, sabe? Então essa relação de troca é uma coisa que teve muita alteração, que nem o pessoal do leite, né? Eles comparam 1 litro de leite com 1 quilo de ração, hoje tá mais caro a ração do que o leite, né? Então é muito importante os agricultores observarem essa relação de troca, é uma dica minha. Muito bem.
E a dica principal então é não coloque os ovos na mesma cesta. Isso, e não tentem acertar na mosca, acerte no alvo, façam média. Isso é uma dica que eu também sempre dou nas minhas palestras que eu faço por aí. Tá certo. Muito obrigado pela presença, Mauro. Muito obrigado a todos os ouvintes. Espero que tenha gostado para vir mais aqui. 15 anos de Rádio Mundial, nunca veio falar. Espero que agora... Não, numa dessas até eu tinha escolhido já umas músicas bonitas aí, mas o bom amigo me cortou. Hoje é só falar. Só conversa. 95, o Santos já tá batendo na porta ali, eu acho. Não, tranquilo. Então tá. O Sandy larga uma música boa aí depois. É isso aí.